alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para hoje nossa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, aula de língua portuguesa e aula de língua portuguesa do terceiro ano. Eu aqui do nosso estúdio, vocês aí da casa de vocês, da sala, da cozinha, do quarto, da varanda, do quintal, por que não? E juntos, como eu já falei, nós iremos estudar língua portuguesa. É importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso tanto nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos, como também para vocês anotarem alguma das dúvidas que caso tenham e tirar aí com o seu professor, ok? Seu professor da escola. Então, vamos lá para o nosso quadro. E na aula de hoje, como eu já falei, aula de língua portuguesa do terceiro ano, nós iremos fazer uma revisão sobre poema, conhecendo o poema. Esse já foi um conteúdo estudado em outras aulas e que nós retomaremos na aula de hoje. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de ler e compreender com autonomia textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas, sentidos figurados e recursos visuais e sonoros. Mas antes, vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro deles é estudar poemas. É esse que nós vamos fazer, estudar esse gênero textual, poemas. Vamos revisar, por quê? Porque nós já vimos isso anteriormente, revisar algumas características dos poemas. Vamos também analisar exemplos de poemas. Vamos analisar aqui exemplos de alguns poemas. Mas antes, vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Primeiro, você sabe o que é um poema? Olha que eu acredito que já saibam, como eu já falei anteriormente, já estudamos esse conteúdo em outras aulas, então acredito que vocês já saibam o que é um poema. Você sabe quais são as características do poema? Sabe quais são as características do poema? Eu também acho que sabem, como eu já falei, estudamos em aulas anteriores. E você sabe diferenciar o poema da prosa? O poema tem uma forma como ele é escrita, a forma como é disposta, tem uma sonoridade diferente da prosa. Você sabe diferenciar os dois? Se não sabem, vamos ver isso na aula de hoje também. Mas antes, é hora da leitura e do nosso projeto de leitura faremos agora a leitura silenciosa do texto Chegaram de Férias. Texto de hoje, Chegaram de Férias. Bem, essa leitura, a princípio, será uma leitura silenciosa. Eu vou deixar aqui o texto disposto, vocês farão primeiramente a leitura silenciosa. Em seguida, eu vou voltar o texto e vamos fazer uma leitura em conjunto, ok? Então, primeiramente, leitura silenciosa do texto Chegaram de Férias. Vamos lá? A outra parte do texto.
Vamos agora fazer uma leitura em conjunto. Deixa eu voltar aqui. O texto é: chegaram as férias, de Ruth Rocha e Hélio Ziskind. Vamos lá? Ler juntos. Chegaram as férias. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear, pular e correr. Eu vou dormir tarde, vou brincar lá fora, ver televisão até fora de hora. Vou ler o que eu quero, de noite e de dia. Brincar com o cachorro ou fazer folia. Tchá, tcharararará, tcharará, tararará. Com todos os amigos vou ficar de bem. Só volto para a escola no ano que vem. Quem é que não gosta aí de umas boas férias, não é? E esse texto, na verdade, é um poema. Ele nos apresenta aí vários aspectos positivos das férias. Muita coisa que a autora diz que vai fazer quando essas férias chegarem. E vocês? O que é que fazem nas férias de vocês? Vocês veem muita televisão? Vocês brincam bastante com o cachorro? Vocês fazem muita folia? Volto a perguntar. Quem é que não gosta aí de boas férias, não é? Mas agora, vamos estudar aí, como eu falei, poemas, né? Conhecendo os poemas. Bem, primeiro, o que é um poema? O poema, ele é um gênero textual, ou seja, uma forma de redação, de escrever sobre algo, geralmente escrito em versos e estrofes, tá bom? O poema, ele é escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Esses sentimentos, eles podem ser sentimentos bons ou sentimentos também não tão bons assim, tá certo? A palavra poema deriva do verbo grego poiel, que significa fazer, criar, compor, ou seja, o poema nada mais é do que uma composição, tá bom? É algo que nós vamos aí compor, vamos escrever. E geralmente o poema ele vai ter aí rimas, vai ter aí um jogo de palavras, um jogo de sonoridade que vai ficar para nós prazeroso tanto de escutar quanto de ler, tá certo? Então, o que é um poema? É um gênero textual, tá? Geralmente escrito em versos e estrofes. É aí a grande diferença entre poema e prosa. Mas vamos ver isso um pouco melhor ainda, tá bom? O poema é bastante variável, seja em relação ao seu estilo, à extensão ou à temática, ok? Ele pode ter vários tamanhos, tem uma extensão aí variada, tá bom? Ele não pode ser um poema bem pequenininho, pode ser um poema aí enorme, tá bom? E a temática da qual ele trata é uma temática variada, ok? Assim, diferente da prosa, que é escrita em texto corrido, tá bom? O poema ele é escrito em versos e estrofes e a prosa ela é escrita aí em texto corrido, ok? Não é escrito em versos e estrofes. O poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes, tá bom? Os versos, tá bom? As partículas menores vão se agrupar aí em partículas maiores, tá bom? Que formam aí as estrofes. Temos aí as diferenças entre prosa e verso, tá bom? Na prosa o que é que nós temos? Nós temos linhas contínuas. Só para vocês saberem, a maioria dos textos que nós trabalhamos aqui ao longo das aulas são são textos em prosa, ok? Alguns são poemas, é claro, mas a maioria são prosas.
Então a prosa, né? Linhas contínuas, tem parágrafos, coisa que você não vai encontrar aí nos poemas, tá bom? E o ritmo da língua falada, tá certo? O ritmo, como se lê uma prosa, é o ritmo da língua falada, dessa língua que nós falamos cotidianamente. Já os versos, ele tem linhas fragmentadas ou descontínuas. O que isso significa? Que são linhas menores, tá bom? Pode haver melodia, ritmo e rima. Pode haver, ok? As poesias, elas podem conter melodia, ritmo e rima, não obrigatoriamente. Me arrisco a dizer que a maioria sim tem melodia, ritmo e rima, mas não são todos. O poema está estruturado em versos, já as provas ela não vai admitir aí versos, ok? Vamos ver os exemplos. Um exemplo aí de poema, né? Temos aí A Bailarina, de Cecília Meirelles. Vamos ler juntos este poema? A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Bem, esse é um trecho, tá bom? Na verdade, né, do poema A Bailarina, da Cecília Meirelles. Vamos ver aí um exemplo de texto em prosa, tá bom? Convido vocês também para lermos juntos. Vamos lá. Maria Raimunda nunca precisou ler as letras nos papéis. Desde que abriu os olhos pretos neste mundo de meu Deus, leu tudo o que há no livro das coisas e das gentes, por dentro e por fora, até onde a vista alcança. Aprendeu cedo que quem tem o coração brando leva mais pisas da vida e por isso é brava que só sempre foi. Percebam a diferença aí entre um texto em verso, né, um poema, e um texto em prosa. Aqui nós encontramos melodia, nós encontramos rima, tá bom? Mas mais importante, as partículas, as linhas, elas são bem menores do que o verso em prosa. Na verdade, aqui nós temos um trecho, assim como do texto do poema, né? Nós temos um trecho, um parágrafo inteiro corrido, um parágrafo em prosa. E aqui nós temos um pedaço, né? Uma parte de um poema, do poema da Cecília Meirelles. Ok? Então, estão aqui exemplos de texto em poema, ou seja, em verso, e de um texto em prosa. O poema pode ser definido como um texto em que a linguagem é explorada em suas mais variadas dimensões, dos seus aspectos sonoros aos visuais, caso da poesia concreta. Tá bom? Então, o poema, ele explora tanto questões sonoras, né, os sons, as rimas, o ritmo, a entonação da voz, como questões visuais. Questões visuais por dois motivos. Um, que ele nos leva a pensar aí em ambientes, ou, em outros casos, quando o poema ele é acompanhado aí de alguma imagem, tá bom? Que também nos leva a refletir o ambiente ao qual ele está se referindo, ok? No poema, mais do que em outros gêneros textuais, a linguagem vai além de sua função meramente comunicativa, transformando-se em objeto artístico por excelência. Prestem bem atenção, ok? O poema, mais do que outros gêneros textuais, a linguagem vai além da função meramente comunicativa. O poema ele não só quer comunicar algo,
ok? Ele transforma-se em um objeto artístico por excelência. Por isso que nós às vezes falamos que os poetas, eles são sim artistas, ok? Por quê? Porque ele brinca, ele cria com as palavras, ele cria rima, ele cria ritmo, ele cria cenário, ele cria situações, ele mexe com os nossos sentimentos. Então, isso faz com que o poema, sim, seja um objeto artístico. E aquele que cria poema, ele é, por excelência, um artista. Nós temos aqui essa imagem, não vamos ler todo, tá bom? Mas olha só o que é que ela nos diz, né? Divino Criador de todas as coisas, eterno, infinito, onipotente, benevolente, único, onisciente, onipotente, suprema essência e sapiência. Olha que poema bonito. E com as palavras, né? O que é que ele criou? A palavra Deus, que é a quem ele se refere no próprio poema. Então, esse jogo de palavras faz com que o poema ele se torne bonito de se escutar, audível para nós. E ele, sim, torna o seu autor. Na verdade, esse aqui é do Flávio Bahia. Ele o torna um artista, né? Um belíssimo poema. Algumas características do poema. Vamos ver o que temos mais ali. Bem, o poema ele é dividido em versos, tá? Como eu falei, ele é dividido em versos, que são as linhas, e o conjunto de versos vai formar aí as estrofes, tá bom? Então, os versos formam estrofes. Eles serão dístico, de 2 versos. Estrofes de 2 versos é um poema dístico. Um terceto são estrofes de 3 versos. Nós temos aí outras nomenclaturas para as quantidades de versos formando aí as estrofes que nós não vamos adentrar aqui nessa aula. Ok? Mas é importante que vocês saibam. Os mais comuns, né? Dísticos e tercetos. 2 versos e 3 versos. O poema também pode apresentar rima, tá bom? Uma rima externa. Sons semelhantes no final de diferentes versos. Então, no final dos diferentes versos, eles podem apresentar aí som semelhante e nesse caso vai se chamar de externa. Ou interna, rima entre as palavras, entre a palavra final de um verso e outra do interior do verso seguinte, ok? É outra forma de rima. Então, nós temos a externa e temos a rima interna. Uma característica importante do poema é a musicalidade. É um recurso responsável por conferir ao poema um ritmo de repetição bastante característico, ok? Ele tem um ritmo, esse ritmo é a musicalidade, tá bom? E é isso, como eu falei anteriormente, que vai tornar o poema bom de ser ouvido, né? Quem é que não gosta aí de ouvir uma boa música, de ouvir um bom poema? Mais um exemplo aí de poesia. E aí sim, agora nós vamos ler todo o texto, tá? A Bailarina, da Cecília Meirelles. Lemos a primeira parte anteriormente e agora vamos ler o poema completo. Vamos começar do começo. Convido vocês para lermos juntos. Vamos lá? A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar.
põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Um belíssimo texto, né? O sonho de uma menina, né? Ela sabe da importância de ser bailarina, da beleza de ser bailarina, e ela sonha com isso, embora ainda seja uma criança, e assim quer dormir como as outras crianças e ficar com esse sonho para ela. Mas agora, lápis, caderno e borracha em mãos, vamos fazer algumas atividades sobre o conteúdo da aula de hoje. Primeira questão: relê o poema Bailarina, em seguida responda as questões. Temos aí o poema mais uma vez. Vamos ler rapidamente, né? Até porque lemos a primeira parte e ele completo agora há pouco. A bailarina, da Cecília Meirelles. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. De qual assunto o texto trata? Pergunto a vocês. De qual assunto o texto trata? A menina não conhece nem dó nem ré, porém, o que ela sabe? A menina é grande ou pequenina? Ao final, o que a bailarina quer fazer? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Aqui. Então, essas perguntas é para vocês responderem agora, tá bom? Tempo para vocês responderem. Anotem aí no caderno de vocês as respostas. Vamos para as respostas. De qual assunto o texto trata? Este poema trata, ele vai tratar de quê? De uma menina ela já é bailarina por natureza, né? Ela sabe ficar na ponta do pé, né? Tem vários aspectos que diz que ela é uma bailarina, mas na verdade ela quer ser bailarina. A menina não conhece nem dó nem ré, mas o que ela sabe? Ela sabe ficar nas pontas dos pés ou na ponta do pé. A menina é grande ou pequenina? A menina é pequenina, o texto nos diz isso, não é? Ao final, o que a bailarina quer fazer? Ao final de tudo, na verdade, ela quer dormir como as outras crianças. Segunda questão. Leia o poema A Casa e o Seu Dono, em seguida responda as questões. Vamos ver aí, deixa eu colocar o texto todo. Vamos ler juntos este poema, que é um poema do Elias José. A Casa e o Seu Dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita
Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. E quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei da casa de gente. De qual assunto o texto trata? Segundo o poema, as casas dos animais são boas ou ruins? Conforme lemos no poema, de que é feita a casa da barata? Ops. O que o autor descobriu? Vamos fazer juntos, que o nosso tempo está curto. Então, de qual assunto o texto trata? Da moradia dos animais. Segundo o poema, as casas dos animais são boas ou ruins? São boas. A casa da barata, né? Conforme lemos o poema, de que é feita? Ela é feita de lata. O que o autor descobriu? Ao final ele descobriu que não falou da casa de gente. E o que nós estudamos na aula de hoje, uma aula sobre poemas, onde conhecemos um pouco mais sobre os poemas. Um pouco mais, porque o conteúdo sobre poemas ele é muito vasto, né? Nós vimos aqui uma pequena parte, mas teremos oportunidade, claro, sim, no decorrer da vida escolar de vocês, ou mesmo em outras aulas aqui, de aprofundarmos esse conteúdo. Primeiro nos questionamos sobre os poemas, fizemos a leitura do texto do projeto de leitura, chegaram as férias. Vimos também aí o que são poemas. Observamos as principais características dos poemas. Analisamos exemplos de poemas e fizemos também atividades sobre o conteúdo estudado. E essa, né? Deixa eu colocar aqui a nossa tela de inicial e de fechamento. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.